Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Quero pedir que os irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 10. Esdras, capítulo 10. Chegamos no último capítulo desse livro, com a graça de Deus. Esdras, capítulo 10. Eu quero ler com os irmãos do verso 1 até o verso de número 4. Verso 1 até o verso de número 4. Esdras 10, verso 1 a 4. E quero pedir aos irmãos que permaneçam com suas Bíblias abertas, para que nós possamos acompanhar o texto, observar o texto, crer no texto, aplicar o texto em nossos corações. Amém? Todos abriram? Diz assim o texto bíblico: Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus. E faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, é no santo nome de Jesus que nós nos reunimos como tua igreja. É por meio de Cristo que nós estamos aqui. Te agradecemos, Senhor, pelo perdão de nossos pecados, te agradecemos por tão grande salvação que se achegou até nós. E te louvamos por esse texto bíblico. Te louvamos pelo livro de Esdras, que tem sido um sustento, um norte, um guia para nossas vidas, para o nosso aprendizado, onde o Senhor tem se revelado a nós através desse autor. Continua falando aos nossos corações, guia-nos na verdade, mostra-nos a verdade, aplica em nós a tua vontade, cura, consola, acalenta, transforma. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, antes de qualquer coisa, precisamos entender que o capítulo 10 de Esdras é uma sequência imediata daquilo que estava acontecendo no capítulo 9. Poderíamos tranquilamente continuar entendendo e pensando que esse ainda seria o capítulo 9. Foi dividido mesmo só por uma questão de didática, mas o assunto é o mesmo do capítulo 9, do capítulo anterior, o momento é o mesmo, o ato é o mesmo, então é uma sequência direta daquilo que estava acontecendo. Nós já entendemos, e vocês estarão ouvindo possivelmente pelas últimas vezes, que o livro de Esdras ele foi dividido em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 6, o foco, a reconstrução do templo, a restauração da religião, e do capítulo 7 até o capítulo 10, a segunda parte, onde vai aparecer o protagonista do livro, Esdras, e ele ali se apresentando como um homem de Deus. Ele vai ser o responsável, o governador civil por um momento, mas também já era sacerdote, segundo a lei de Levi. Então, ele estava não somente conduzindo o povo, governando o povo civilmente, como também governando o povo espiritualmente, diante das Escrituras e diante de Deus, visto que no capítulo 7, a partir do versículo de número 10, é dito que Esdras tinha proposto no seu coração ensinar o texto bíblico, orar ao Senhor, encaminhar o povo na palavra de Deus. Então, nós temos aqui um grande exemplo daquele que consegue liderar civilmente e espiritualmente um povo. No capítulo 9, depois de todo o templo já está funcionando, desde o capítulo 6, mas agora no capítulo 8, ornamentado, tudo funcionando, tudo é para bem. No capítulo 9 nós temos uma triste notícia.
que todo o povo de Deus, que agora estava servindo ao Senhor, de alguma forma estava passando por uma frieza espiritual, por sua própria culpa, por seu próprio pecado. E agora, Esdras, ao perceber isso, se entristece e vai começar agora a comandar, a orientar, a guiar o povo diante de Deus. Mas antes disso, Esdras ele vai buscar a Deus. Ele não vai tomar nenhuma atitude sem antes buscar a Deus ali como líder espiritual daquele povo. Então isso começa em todo o capítulo 9 que nós falamos. Ele chega-se no versículo de número 15, ainda há a sua última oração, a maneira como ele está expressando, que é o último versículo do capítulo 9, ele coloca toda a culpa diante de Deus, sem maquiagem, diante de Deus, ele contando com a misericórdia de Deus, e se encerra então essa parte da oração de Esdras no capítulo 9. Entramos então no capítulo 10, e é o texto que nós temos aqui diante de nós, pelo menos até agora, do verso 1 ao versículo de número 4. Algumas coisas estão acontecendo no capítulo 10, algo da parte de Deus, existe um mover da parte de Deus. Deus ele começa a conduzir o seu povo novamente diante dele, e ele vai fazer isso de uma forma especial. Se nós pudéssemos e devemos colocar aqui um tema para o sermão de hoje, do versículo 1 ao versículo de número 4, com certeza é o poder transformador de Deus na vida do seu povo. O poder transformador de Deus na vida do seu povo. Então, nós seguimos essa sequência direta daquilo que o texto tem nos falado. Amém? Dito isso, quero chamar os irmãos a lerem novamente comigo, por favor, somente o versículo de número 1. E aqui nós temos muita coisa para entender. Muita coisa para entender. Ele termina a sua oração no final do capítulo 9, e diz o seguinte, o versículo 1 do capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. E aqui nós temos já alguns princípios que precisam ser falados, salientados e notados, porque isso muda a vida da gente. A primeira lição que nós já temos no texto aqui é que Esdras era um homem que intercedia. Esdras era um homem que intercedia. Desde o capítulo 7, só existem duas pessoas que estão falando aqui. Uma falando com maior grau e maior nível, o próprio Esdras, e outra menor, e através de uma carta, que é o rei Artaxerxes, que nem crente era. Quando falamos de povo de Deus, até o capítulo 7, aliás, desde o capítulo 7 até o momento, somente Esdras está falando. Ele fala com o povo, ele fala com Artaxerxes, mas ele também fala com Deus. Aliás, todo o capítulo 9 é Esdras falando com Deus. Esdras, ele tinha um senso de responsabilidade de oração. Não era somente aquela oração necessária, devocional diária, mas era uma oração porque ele entendia que todos os pontos da sua vida deveriam ser tangidos pela oração. A sua liderança deveria ser debaixo de oração, o seu ministério debaixo de oração, o seu serviço no templo, lembra-se, sacerdote, precisava ser debaixo de oração. A maneira como ele fez para transportar todo o povo lá da Pérsia, voltando para Jerusalém, ele fez isso debaixo de jejum, ele colocou o povo para jejuar, lembra-se? Jejum e oração, o tempo todo. Mas não era também somente uma oração devocional e uma oração de orientação para o seu dia a dia. Uma das características que nós vemos no capítulo 9 é que Esdras tinha uma compreensão de que a oração do crente, ele passa por ser uma oração intercessória. E aqui abrindo e explicando, pastor, o que é uma oração intercessória? É quando nós oramos a favor do outro. É quando nós apresentamos o outro diante de Deus. Ele não orava apenas para si, a sua oração devocional. Ele não apenas orava pelo seu dia, pelo seu ministério, pelo seu trabalho, o que também faz parte de colocar a Deus à frente de todas as coisas, daquele dia que se inicia. Ele também intercede pelo próximo. Esdras era um homem que entendia o valor real de uma oração intercessória. Agora percebam e notem o valor de uma oração intercessória. O capítulo 9 inicia-se com todo o povo pecando. O capítulo 10 inicia com todo o povo de joelhos diante de Deus. Isso é oração. Isso é soberania divina.
é Deus respondendo à oração de Esdras de uma forma espetacular. No capítulo 9, todos pecaram, todos transgrediram, todos, desde o povo de Israel, está dito no versículo número 1, assim como os sacerdotes, como os levitas. No capítulo 10, todos já estão de joelhos diante de Deus, porque Deus ouve as nossas orações intercessórias. Nós já falamos que Deus ouve as nossas orações devocionais, as nossas orações durante o dia, mas Deus tem uma resposta para nós das nossas orações intercessórias. E a Bíblia, ela trabalha com esse ponto específico da oração, sendo orações intercessórias respondidas soberanamente da parte de Deus. Deixa eu explicar isso. O que é uma oração intercessória da qual Deus responde soberanamente de sua parte? É quando pessoas são abençoadas por Deus através da oração de outrem, sem que Deus fale com aquela pessoa. Na soberania, Deus escuta a oração de alguém e abençoa as pessoas a quem foram objetos de oração de um irmão querido. A Bíblia conta muitos fatos e testemunhos de que Deus ouve as orações intercessórias. E era exatamente isso que Esdras estava fazendo pelo povo. Porque Esdras não tinha pecado. Esdras não estava no meio do povo que tinha transgredido a Deus, mas ele se coloca como alguém possível do seu erro, passivo desses mesmos erros, inclusive, pede perdão a Deus e intercede pelo povo. Nós podemos citar aqui algumas orações que são importantíssimas para a nossa fé, em compreender como Deus ouve as orações intercessórias, entender como Deus ouve de fato. A primeira delas, que aparece claramente sendo uma oração intercessória, é a oração de Abraão por seu sobrinho Ló. Vocês se lembram disso? Em Gênesis 18. Ele sabe que existiu uma discussão entre os seus pastores, literalmente de ovelhas, com os pastores de ovelhas de Ló, por uma questão de região, para onde eles queriam ir, e Ló, ele decide que vai ir para as Campinas Verdes, e se afasta de seu tio. Mas ali naquele lugar, era uma cidade terrível, Sodoma e Gomorra, e Deus já tinha decidido que iria destruir aquele lugar. Quando Abraão sabe disso, porque Deus vem avisar a Abraão, dizendo, eu vou destruir uma cidade, mas antes de destruir, ainda ele vem trazer uma bênção, dizendo, olha, você vai ser pai de uma nação muito grande, mas é só você esperar um pouquinho que eu estou indo lá. Está indo lá aonde, Senhor? Eu estou indo destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, para você é bênção, para eles é juízo. E Abraão se lembra de que Ló estava lá. E no capítulo 18 de Gênesis, ele começa a falar com Deus, principalmente a partir do versículo 21, e ele começa a interceder por seu sobrinho Ló. Qual tipo de intercessão é essa? Porque dentro de orações intercessórias, há formatos, há modelos, há tipos, há circunstâncias. Abraão vai fazer uma oração intercessória, pedindo a misericórdia de Deus sobre um próximo, sobre seu sobrinho. Seu sobrinho. E ele vai trabalhar esse contexto dessa oração com Deus, intercedendo por seu sobrinho por misericórdia. Agora tem alguns passos importantes que Gênesis nos ensina a partir do capítulo 18, versículo 21 em diante, a respeito de como é a ação de Abraão nessa oração. A primeira delas é dizendo que Abraão estava na presença de Deus, porque eles estavam caminhando. Lembram-se disso? O Senhor aparece com mais 2 anjos, e eles estão caminhando. E é dito então que Abraão estava na presença de Deus, porque nós vivemos na presença de Deus, em todos os momentos. Nós estamos preparados, pelo menos labutamos para estar. Eu me lembro de uma pergunta, uma vez quando eu li sobre John Wesley, que alguém perguntou para ele dizendo, John Wesley, qual é o seu desejo? O que é que você deseja estar fazendo quando o Senhor Jesus voltar naquele grande dia? E a resposta de Wesley é assim, simples. Ele diz, eu desejo estar fazendo aquilo que eu estou fazendo todos os dias. Porque o dia da volta do Senhor não será uma surpresa para mim, porque eu ando na presença dEle e tenho tentado ser perfeito todos os dias da minha vida. É exatamente esse o ponto que Abraão está trabalhando aqui. Diz que ele andava na presença de Deus. No versículo seguinte, no verso 22, é dito não somente que ele andava na presença de Deus, mas é que agora ele se aproxima de Deus. Ele se aproxima. Porque isso é um relacionamento vivo. A gente vai se aproximando. E conforme a gente vai se aproximando, a ideia de Abraão é que ele vai sussurrar nos ouvidos.
É uma oração que só Deus precisa ouvir. Só Deus precisa conhecer o desejo do seu coração, onde ele vai se abrir. Então ele se aproxima de Deus. E no versículo 23 do capítulo 18 de Gênesis, é dito que ele entende que a justiça de Deus, ela é acompanhada de misericórdia. Vocês se lembram do sermão passado? Quando se termina no versículo 15 do capítulo 9, que a justiça de Deus nunca ela é crua, nunca ela é nua, ela é sempre acompanhada do amor e da misericórdia. Abraão já sabia disso. Aí ele vai interceder agora por misericórdia. Ele está na presença de Deus, ele se aproxima de Deus e entende que a justiça de Deus sempre é acompanhada de misericórdia, e ele começa agora a discursar diante de Deus, dizendo: Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai julgar todos os justos com os ímpios? E Deus diz: obviamente que não. E se tiver menos de 5 justos a partir de 50? Ele faz mais difícil a matemática. Daí Deus fala assim: você está falando de 45. Ele fala: 45. Também não farei isso. E se for 30? Também não farei isso. Se for 20, também não destruirei aquela cidade. E se for 10? Por causa dos 10, eu não julgarei Sodoma e Gomorra. 2 cidades estavam agora diante de Deus na expectativa que houvessem 10 pessoas apenas justas. E Deus guardaria aquela cidade por amor aos justos. Não havia. Não havia. Deus encontrou a família de Ló. Deus fala: então eu vou destruir a cidade, mas eu tiro vocês dela. Bom, a mulher de Ló já amava a cidade e ficou por lá mesmo. Mas Ló com suas filhas foram tirados, porque o juízo de Deus está acompanhado da sua misericórdia. Foi uma oração que Deus realizou, sequer sem falar com Ló. Simplesmente enviou anjos dizendo: pede para eles saírem daí. E rápido. Rápido como? Diga a ele: salva-te por tua vida. Só isso. Se ele ouvir, ele está livre. E foi o que aconteceu. Orações intercessórias. Temos a oração de Isaac. Uma oração intercessória agora não é por outrem. Agora é pela sua família, por sua esposa, Rebeca. Lá em Gênesis 25, versículo 21, é dito o seguinte: e Jacó orou a Deus por sua mulher, porque ela era estéril. E Deus ouviu suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu um filho. Ele não estava agora orando por misericórdia. Ele estava orando por uma bênção na família. Continue orando. Deus ouve as nossas orações. O Senhor ouviu Isaac na tristeza de Rebeca, e Deus abriu o ventre daquela mulher, porque existiu alguém que estava orando e intercedendo por ela. Estava intercedendo por ela. Nós temos Moisés. Moisés, ao descer do Sinai com as tábuas da lei, ele encontra todo o povo adorando um bezerro de ouro, porque ele tinha ficado lá 40 dias, o povo em 40 dias já deturpou tudo aquilo que tinha aprendido a respeito da lei de Deus, já estava adorando então um Deus criado por suas próprias mãos, um bezerro de ouro, e Deus fica extremamente terrível, e Deus fala uma palavra para Moisés: diga àquele povo que eu vou matar a todos, e vou começar uma nova nação a partir de você, Moisés. Êxodo 32. E vou começar uma nova nação a partir de você. No mesmo momento, Moisés diz: ah, Senhor, não faças isso. E qual é a preocupação agora de Moisés? Preocupação com o povo, com o testemunho do povo e o que as outras nações vão pensar do povo de Deus. O que vão achar os egípcios se eles souberem que o Senhor destruiu o teu povo no meio do deserto? Os egípcios vão dizer assim: está vendo? O Deus Todo-Poderoso tirou o povo, o seu povo do Egito para destruir. Ele já estava com essa intenção. Era isso que ele queria fazer o tempo todo. Não faça isso. Aliás, Senhor, lembra-te da aliança que o Senhor tem com o teu povo. A aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. É uma intercessão pelo povo de Deus. Uma intercessão pelo povo de Deus. No Novo Testamento também temos orações intercessórias. Paulo fez várias. Em todas as cartas ele vai dizer que ele sempre lembra daquela igreja local, para apresentar a Deus. Mas na carta aos Efésios, ele faz 2 orações
e não apenas ele cita que ele tem orado pela igreja, ele escreve a oração naquela carta. Aliás, duas orações. E a primeira oração está no capítulo 1, versículo 15 de Efésios, onde ele vai interceder a Deus, a Jesus, para que Jesus permita que aquele conglomerado de pessoas de Éfeso sejam igreja. E ali a gente descobre uma doutrina seríssima na oração de Paulo. Não somos nós que decidimos ser igreja. É Deus que se revela a nós e nos capacita a ser igreja. E a segunda oração está no capítulo 3 de Efésios, a partir do versículo 14. E o tema da intercessão é outro. A primeira é ser igreja, a segunda é como proceder diariamente como igreja. Isso só é possível pela ação do Espírito Santo. Uma coisa é o Senhor nos tornar igreja, outra coisa é o Senhor permitir que nos procedemos como igreja. E na oração do capítulo 1, que é como sermos igreja, ele diz assim: e eu oro nesse momento por vós. Ele está escrevendo isso na carta. Para que o Senhor vos dê sabedoria do alto, para que Ele vos dê conhecimento de quem é Jesus Cristo, e para que Ele abra os seus olhos, para que vocês contemplem o mistério de Cristo. Se Deus não nos conceder essa sabedoria do alto, a revelação do conhecimento, e abrir os nossos olhos para contemplar o mistério de Cristo, esse grupo de pessoas não se torna igreja. E Éfeso se tornou uma igreja forte. Aliás, em Apocalipse, ela é citada como a maior igreja das 7 igrejas. Porque Deus ouviu a oração de alguém. Continue orando, irmãos. Continue intercedendo. Interceda como Esdras, pelo pecado de um irmão. Interceda como Abraão, por alguém, por um terceiro. Interceda como Isaac, por sua família. Interceda como Moisés, pelo povo da aliança. Interceda como Paulo, por uma igreja local. Nós somos um povo que aprendemos a orar de forma intercessória também. Ainda no capítulo 1, seguindo o capítulo 1, dizendo todos esses pontos, nós temos uma segunda lição importantíssima: o retorno da vida de impiedade. O retorno da vida de impiedade. Olha o que o texto diz na metade do versículo 1. Ajuntou-se a ele, de Israel, muito grande congregação de homens. Embora no primeiro ponto, na intercessão de Esdras, nós vemos a soberania de Deus agindo sem sequer avisar aqueles que eram objetos da oração de determinadas pessoas, era Deus agindo soberanamente, isso não exclui a responsabilidade humana. Foi o povo que, ao ver Esdras, ajuntou-se. Aqui já estava de noite, porque o texto diz que no sacrifício da tarde, lá no capítulo 9, ele se levanta e ele estende o seu clamor, a sua súplica, aquele momento de oração até a noite. E ainda de noite, o templo já fechado, já não funcionava mais. Lembra-se que o dia de um judeu se encerra às 18 horas, ao pôr do sol. Então já estava encerrado, e ele ainda diante do templo, na escadaria do templo, orando, intercedendo, e aquilo foi mexendo no coração do povo, na dignidade do povo, na consciência do povo. E de repente ele já não estava mais sozinho diante do templo, na escadaria do templo. Todos eles, de acordo com o texto bíblico, uma grande congregação se ajuntou diante dele, porque eles entenderam a consciência do pecado que eles tinham cometido no capítulo 9 e a necessidade deles retornarem para Deus. A grande obra de Deus está justamente nisso, de que Deus, Ele é rico em misericórdia, e mesmo o povo tendo transgredido a lei no capítulo 9, Ele vai trabalhar para que os seus retornem a Ele. Retornem a Ele. Nós vamos ver textos bíblicos, eu falava isso hoje, inclusive, com um irmão querido, que há milhares de textos, de exemplos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de maneiras diferentes em que Deus foi trabalhando do coração de cada um para retornarem a Ele. Existem mais hinos, mas existe um hino na Bíblia, salmos são hinos, que esse hino só existe, isso não é uma defesa ao pecado, só estou dizendo a grande misericórdia de Deus, não entendam errado. O Salmo 51, ele é um hino que só existe
porque Davi pecou. E uma das maiores belezas que se existem naquele salmo é a maneira como Davi vai cantar a restauração dele em Deus. Foi dessa maneira que Deus trabalhou com ele. Salmo 51. O início desse cântico começa dizendo assim: compadece-te, ó Deus, da minha vida, segundo a tua bondade e segundo a multidão das tuas misericórdias. E ele começa a entoar esse hino, que virou conhecido. O Salmo 51 é cantado no mundo inteiro, irmãos. Existem várias versões do Salmo 51. Quando chega na altura do versículo 10, ele vai dizer o seguinte, ainda em confissão: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e estabelece em mim um espírito inabalável. No versículo 11, ele continua louvando a Deus, dizendo: e não repulses a minha pessoa da tua presença. E aí ele conta um ponto doutrinário que muita gente não consegue entender: e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Ele está falando que ele observou uma mulher nua, que não era sua esposa, ele desejou uma mulher nua, Betseba, que não era sua esposa, ele chamou aquela mulher para o seu quarto, ele dorme com aquela mulher, ele engravida aquela mulher. Aliás, Salomão é o fruto desse caso, o rei Salomão. Ele engravida uma mulher, ele manda Urias para a frente da batalha, ele mata Urias, mas ele conta algo importantíssimo: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque há crentes que imaginam que quando alguém caiu em pecado, o Espírito não está mais nele. Não, irmãos. Se o Espírito não estiver no crente, não há possibilidade de arrependimento. Não há possibilidade de arrependimento. Há doutrinas teológicas que entendem que se alguém cometeu um pecado, o Espírito Santo não está mais nele. Davi está dizendo o contrário: Senhor, não retires mesmo. Não retires. Porque se o Senhor retirar, como é que eu vou me arrepender? Ele sabe que aquele coração puro, amante da pureza e da santidade, só é possível se Deus não o expulsar da sua presença. Ele sabia o que estava cantando. O que Davi cantava era teologia. E não retires de mim o teu Santo Espírito. De novo, isso não é apologia ou defesa para se pecar. Pelo contrário, é a esperança da misericórdia de um Deus que age no meio do seu povo. No meio do seu povo. Ele vai cantar isso, porque ele entende o conceito da sua responsabilidade e de quem Deus é. Mas não é só Davi, seu filho, Salomão. Com esse eu gostaria de abrir com vocês. Salomão, ele não é músico. Salomão, o negócio dele é escrever, é filosofar. Davi é Salmos, mas Salomão é Provérbios. Ele tem uma outra compreensão da maneira de se expressar diante de Deus. E eu queria que os irmãos abrissem, por favor, no livro de Eclesiastes. Eclesiastes foi escrito por Salomão, irmãos. Então, em Eclesiastes, no capítulo 2, ele se arrepende do pecado. E aqui deixa eu explicar, porque tem traduções. Algumas traduções vão falar de insensatez. Então ele se arrepende, de acordo com a sua versão, do pecado da insensatez. Eu explico isso. Algumas versões vão dizer do pecado da estultícia, que particularmente é o que mais se aproxima do hebraico original, a palavra estultícia. E ele vai então trazer, Salomão era muito sábio, e até para ele pedir perdão, ele vai trazer teorias a respeito do que é melhor, a melhor maneira dele pedir perdão. Isso é viver na cabeça de um homem sábio. É uma cabeça atormentada, né? Porque até para ele chegar e pedir perdão, ele vai trazer teorias, vai teorizar como é que isso deve acontecer. Essa era a vida de Salomão. Aliás, ele vai fazer isso em Eclesiastes o tempo todo. E ele vai dizer o seguinte, Eclesiastes capítulo 2, por favor, verso 11 a 13. Versos 11 a 13. Deixa eu explicar aqui de uma forma mais interessante para os irmãos. Estou tentando ser didático por ser um culto de doutrina. Nós temos 3 livros na Bíblia escritos por Salomão: Cantares, Provérbios, Eclesiastes. Esses 3 livros foram escritos em períodos diferentes da sua vida. Cantares, Salomão novinho, já entenderam? Novo, hormônios à flor da pele, mas cheio do Espírito. Por isso ele escreve Cantares.
detalha coisas que realmente, se a gente não tiver firmado na liberdade em Cristo, a gente fala, acho que o meu vô, crente, uma vez eu li Cantares para ele, eu queria entender, falei, vô, não estou muito seguro, mas leia, aí eu li, daí eu terminei a leitura e ele falou assim, Salomão era um sem vergonha, né? Meu vô, porque ele tinha dificuldades, de fato, de entender exatamente tudo aquilo que estava sendo escrito no livro, mas ele era novo, meia idade, ele escreve Provérbios, na velhice, Eclesiastes, e ele vai ponderar isso, aqui em Eclesiastes, ele já é um homem velho, e ele diz no capítulo 2, no versículo 11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, ele está falando da vida dele, ele está trazendo a vida dele diante dele agora, é uma conversa com um espelho, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Bom, esse trabalho que ele fez é na posição de rei, ok? Então ele já está na velhice, e na posição de rei ele está vendo tudo aquilo que ele fez. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Agora, espera aí, então quer dizer que nada do que ele fez teve valia? Quando considerada a vida dele com Deus, as suas obras não. É isso que ele está pensando, não é que no dia a dia não tinha validade, ok? O que ele está pensando é de fato da vida dele diante de Deus. 12. Então passei a considerar, aqui é onde ele vai começar a teorizar a sua vida. Ele vai dividir a vida dele em 3 momentos. Ele fala, toda a minha vida está dividida em 3 grupos. 3 grupos. 3. Primeiro é a sabedoria, o segundo é a loucura, e aqui no caso da minha tradução, a estultícia, ou a insensatez, de acordo com algumas traduções. Bom, sabedoria é o ato de ser sábio, de saber como saber, isso é a ideia de sabedoria. Eu sei como saber as coisas. O segundo é a loucura, aquela vida longe de Deus, né, na sua loucura, a gente sabe que ele se perdeu por muitos anos. E a estultícia, acho que a tradução mais correta aqui, mas talvez se fosse grosseira, é a malandragem. Eu sei ser malandro. Eu sei ser malandro com mulher, eu sei ser malandro com homens, eu sei ser malandro com outras pessoas, no trabalho, eu sei ser malicioso, é essa a ideia. Ele está confessando isso. E ele se arrepende disso. Aí ele vai dizer o seguinte, que fará o homem que seguir ao rei? As pessoas que me viram durante esses 40 anos de reinado, quem eles se tornariam se eles olhassem para mim? Ele está muito preocupado com isso. Porque alguns pegaram ele como um homem de Deus. Outros pegaram ele como um homem louco. Estalando barulho de moto para tudo quanto é lado, colocando qualquer um na garupa e fazendo loucuras. Estou tentando trazer essa realidade. Mexer com povos que não devia, trazer mulheres de outras nações que não deviam. E a terceira é aquelas pessoas que conheciam ele mais intimamente, que são as motivações. As pessoas que diziam assim, você fez isso porque você era malandro, você era malicioso. Que essas pessoas seriam ao me seguir. E ele vai dizer, o mesmo que outros já fizeram. Porque ele entende que pecado, está todo mundo do mesmo nível. Mas aí vem o arrependimento, 13. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Se a gente não lê com um olho clínico naquilo que está acontecendo, a gente só acha uma poesia bonita. Mas o que ele está dizendo é exatamente isso, a sabedoria que Deus me deu. Essa sabedoria não é uma sabedoria comum, é aquela sabedoria de que Deus deu para ele. Vocês se lembram disso? Essa sabedoria, ela é muito mais proveitosa do que a minha malandragem. Isso significa que mesmo ele sendo o homem mais sábio, abaixo de Cristo, que já se passou sobre a face da terra, muitas coisas ele resolveu sem essa sabedoria. Ele queria resolver na malícia, na malandragem. Porque essa sabedoria divina era pura. Iria o impedir de pecar. Então ele deixava a sabedoria do lado e vivia de forma maliciosa, malandramente. E isso é terrível. E ele fala, não, a sabedoria era muito mais proveitosa, e ele faz uma comparação. Quanto à luz, o dia, traz mais proveito do que as trevas, a noite. Imagina Israel, há 2.500 anos antes de Cristo, no meio do deserto à noite, não tem nada. Não se faz nada, não há proveito nisso. É perigoso. Há animais
terríveis, a salteadores, a bandidos, não há nada. É na luz que se faz as coisas. É um arrependimento, porque ele entende que Deus era com ele, mas que havia necessidade dessa responsabilidade humana. Pedro, quando traiu Jesus, ele negou Jesus. E aí vai existir uma conversa muito séria no Evangelho de João, no capítulo 21, do Cristo ressurreto, que vai trazê-lo de volta, porque os dons e as vocações são irrevogáveis, e ele vai buscar Pedro, mas aí existe aquela conversa: Pedro, tu me amas? E realmente eu quis confirmar hoje, eu falei, eu não quero falar besteira, eu sei que é isso, mas é sempre bom a gente relembrar, e esse texto de João eu li no grego, e realmente é exatamente isso. Jesus, quando vai conversar, ele pergunta dizendo: Pedro, tu me ágape? É aquele amor puro, o amor sincero. E Pedro responde: sim, eu te amo, mas esse amo, tu me amas, ágape? E ele diz: eu te amo filéu, é aquele amor assim, estamos juntos. Porque ele está sendo sincero diante de Deus. Eu sei até onde vai o meu amor, é aquele reconhecimento, eu sei que eu não cumpro o primeiro mandamento, Senhor. Não estou nesse nível, queria eu. Aí Jesus, na paciência de Romanos 9, ele diz: tá bom, cuida das minhas ovelhas. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Pode, Senhor. Pedro, tu me amas? De novo. Uma coisa é mostrar o que ele quer fazer, a segunda pergunta é para enfatizar: tu me amas? E ele usa de novo, ágape. E Pedro coça a cabeça e diz: Senhor, eu filéu, eu te amo. É uma conversa muito séria, né? Aí Jesus entende, fala: eu queria fazer uma terceira pergunta. Claro, Senhor. Aí Jesus baixa o nível. E agora ele mostra o caráter de Pedro. Pedro, tu me amas, mas agora ele fala: tu filéu? É verdade mesmo que pelo menos filéu? Aí diz o texto: e Pedro se entristeceu, porque Jesus perguntara pela terceira vez. Agora é colocar a prova do caráter. Tá bom, você não ama como você deveria amar, cumprindo o primeiro mandamento, mas você me ama de uma forma fraterna, pelo menos? Ele diz: eu filéu, Senhor, e eu estou triste por causa disso. A tristeza está porque ele sabe que não é esse o amor que a Trindade espera de nós. É o amor do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus vai traduzir isso, dizendo que é o amor que é amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso espírito. E ele diz: tá bom, eu sei que não dá para você nesse momento, a gente vai restaurar você, olha a misericórdia, mas continua cuidando das minhas ovelhas. Foi esse Pedro que amou tanto ao Senhor, que quando falaram que iam crucificar ele falou: negativo, igual o meu Senhor não sou digno, me crucifica de cabeça para baixo. Isso não é bíblico, mas está na história. Igual eu não sou digno. Consegue perceber agora a reverência? Até na morte. Isso são as responsabilidades que nós vemos quando analisamos e voltamos para Esdras, no versículo de número 1, onde todo o povo também entendeu essa responsabilidade, se ajuntou e começaram a adorar a Deus. Ajuntou-se a ele em Israel uma grande congregação. Terceira lição, ainda no versículo 1. O avivamento do povo de Deus só depende de Deus. É Deus quem aviva o seu povo, é Deus quem aviva a sua igreja. O texto é claro em dizer que ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças. A única coisa que pode atingir todo o público de um povo, ou todo o público de uma igreja, é a ação do Espírito Santo em avivamento, trazendo um avivamento característico do trono de Deus sobre aquela região, sobre aquelas pessoas em específico. E aqui tem a resposta de Deus à oração de Esdras, onde Deus ouviu a intercessão e trouxe avivamento àquele povo, de tal maneira que o final do versículo 1 diz: pois o povo chorava com grande choro. O que é a ideia de que o povo, quem é esse povo? Homens choravam.
mulheres choravam, pasmem, crianças estavam chorando diante do templo, ajoelhados com Esdras. Isso tem que ser Deus. Isso não é uma movimentação humana. Faz uma criança de 3 e 4 anos chorar de arrependimento. Você não consegue. Deus consegue. Jesus consegue. O Espírito Santo consegue. É eles que trabalham no coração da criança, da mesma forma como de homens e mulheres adultos. A ideia de que havia nesse povo, esse povo chorava com grande choro, significa que eles tinham agora consciência do pecado, tristeza pelo pecado, arrependimento pelo pecado, e que eles precisavam do favor de Deus. Deus estava avivando o seu povo. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que eu sei que aqueles que já estão aqui já sabem disso, mas alguns nem tanto. O que é avivamento? É Deus vivificando a fé no coração de homens, mulheres e crianças que estavam frios, apáticos. Avivamento não é barulho, não é grito, não é falar em línguas. Avivamento não são dons, manifestos. Avivamento é Deus criando e frutificando o fruto do Espírito na vida de cada crente. Isso é avivamento. Pessoas arrependidas dos seus pecados e vivendo agora uma vida em Deus. Isso é avivamento. Amém? Continuando o texto, verso 2. Então Secanias, prestem muita atenção nisso. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Bom, dá-se a entender que a oração, que aquele momento de clamor, de súplica, tinha terminado, eles tinham se levantado agora, todos estavam em pé diante do templo, e de repente surge um irmão, Secaías. E aqui nós temos uma lição importantíssima. Secaías como representante do povo de Deus. Como representante do povo de Deus. A pergunta é, quem é Secaías? Eu vou dizer o que ele não é. Secaías não é um líder do povo. Secaías não é um homem que tinha um ministério no Antigo Testamento. Secaías não é ninguém de uma linhagem que o tornasse nobre diante das outras famílias. Quem é Secanias? Secanias é crente. É um crente. Secanias é esposo de uma mulher. Secanias é pai de filhos. A Bíblia já tinha falado dele no capítulo 8, se os irmãos quiserem, só que relembrando, no capítulo 8, versículo 3 e no versículo de número 5, ambos dizendo que ele era casado e tinha filhos. Casado por inferência, obviamente. E só é citado isso. Ele era cabeça, o patriarca de uma família. De uma família. Mas a presença dele no capítulo 10 é importantíssimo. Por quê? Porque ele vai ser a única pessoa, até agora, depois de Esdras, a falar. É um leigo, mas é um irmão. É um crente. E ele se levanta, um leigo, representando os leigos. Não é um líder representando o povo. Não é alguém de honra representando o povo. É um irmão. É um crente em Deus, marido de uma mulher e pai de filhos. Leigo. E ele começa agora a representar o povo. Porque aquilo que ele vai falar, ele fala no plural. Ele traz com ele todo o povo de Israel que estava com ele. O tempo todo ele está falando na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural, nós. Ele está trazendo todo o povo de Israel com ele. E por que isso é importante? Porque ele, de fato, vai marcar uma ruptura de que só Esdras estava falando no livro. E Artaxerxes por carta. Mas ele se levanta. E ele vai representar. E ele faz algo importantíssimo aqui. Importantíssimo, representando o povo. Ele vai, primeiro, trazer a consciência. Uma palavra para o povo, uma palavra para Esdras. Ele vai dizer, olha, nós oramos aqui e Esdras, quero dizer uma coisa a você. Quero dizer uma coisa para o povo.
E ele agora vai falar de leigo, de leigo para um líder. Nós pecamos. É o que ele diz no versículo 2. Ele toma a palavra e ele diz: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, então, até aqui, o que ele está fazendo? Ele está trazendo a consciência para Esdras, dizendo: nós entendemos. Nós entendemos. Uma das belezas que nós temos aqui em Secanias é que ele prova que ele não está alheio ao pacto de Deus. É ele que cita o pacto. Era um homem de leitura, era um homem que conhecia o Deus que servia. Ele está citando o texto de Deuteronômio, da onde eles erraram. Era um leigo. Era um leigo. Dizendo para Esdras: calma, eu sei que você está mal, calma. Nós também estávamos. Nós choramos juntos com você aqui. Deus operou em nossos corações. Nós sentimos o peso do nosso pecado. Nós. E ele passou a ser uma pessoa que incentivou todos os outros daquela congregação, do povo de Israel, a entender o seu erro. Não foi estrela. É isso que a gente precisa, às vezes, pessoas que peguem em nossa mão. Pessoas que nos ajudem a ver quando a gente não consegue ver. A enxergar quando a gente não consegue enxergar. A caminhar quando as nossas pernas já estão cansadas, porque as nossas pernas cansam. Vocês se lembram daqueles 4 amigos que levaram o tetraplégico diante de Jesus, e aí quando não dava para fazer alguma coisa, eles subiram na casa mesmo e abaixaram. São pessoas que vão nos levar até Jesus. Ele está entendendo isso. Mas a segunda palavra que ele traz é mais maravilhosa ainda. É mais gratificante. Ele não apenas sabe o texto bíblico, ele não apenas sabe aonde foi corrompido, ele conhece não somente a aliança, ele conhece o caráter de Deus. Porque no final do versículo 2 ele diz: mas no tocante a isso, a esse erro, ainda há esperança para o povo de Deus. Ainda há esperança para Israel. Ainda há, porque eu sei quem é Deus. Eu sei da nossa história. Eu sei como Deus julgou, mas eu sei como Deus livrou. Eu sei o que Deus fez no deserto. Eu sei o que Deus fez no Mar Vermelho. Eu sei a respeito do maná, a respeito da água que saiu da rocha. Eu sei a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sei quem estava com eles e quem era o quarto homem. Porque isso é misericórdia. Nós erramos nisso. Mas ainda há uma esperança para o povo de Deus, o próprio Deus. A esperança do povo de Deus é o próprio Deus. E é nisso que nós nos agarramos. É nisso que nós nos agarramos. É essa a nossa certeza. Então é um retorno de uma vida de impiedade. E ele passa então a representar o povo nisso. E Esdras observando. Ele era uma pessoa simples. E aí vem o versículo 3. E agora é o retorno, uma lição importantíssima do verso 3. Uma coisa é retornar a Deus. Senhor, estamos aqui. Outra coisa é caminhar com Deus. E é o retorno à santidade. O versículo 3. E ele narra exatamente o que a igreja precisa fazer. Não é Esdras falando, é um irmão. E ele diz: agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus. Olha o que ele lembra. A primeira coisa para restaurar a nossa vida com Ele é restaurar a nossa aliança com Deus. Nós quebramos. O Senhor nos deu graça do arrependimento, oramos com Esdras. Voltamos para Deus. Agora a gente reconstrói essa aliança, da nossa parte, obviamente. Deus nunca falhou na aliança. Mas agora a gente retoma essa aliança com Deus. O que é essa aliança com Deus? É eu observar o pacto, eu observar a aliança, observar o padrão de pureza, o padrão moral e o padrão de santidade descrito nas Escrituras, e me submeter a esse padrão. Isso é estar debaixo do pacto. Eu me submeter ao padrão de Deus, porque Ele fez aliança com Ele mesmo e nos atingiu com essa aliança. Eu preciso estar debaixo disso. Então vamos realinhar aquilo que nós erramos do pacto.
e voltar a ter uma vida de santidade. Agora vem a parte mais difícil. Uma coisa é a gente realinhar, porque isso é espiritual, é a nossa vida moral. Agora aquilo que eu abro mão. Ele continua no versículo 3, em busca da santidade. Façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os filhos que nós pegamos de outras nações. Agora eu quero ver se realmente a gente ama o Senhor acima de todas as coisas. Porque o nosso senso moral é diferente do senso moral de Deus. O nosso senso moral é: as crianças não têm culpa. As crianças não têm culpa. É verdade. É verdade. No nosso padrão moral, isso é uma verdade mesmo. Isso é indiscutível. Mas no padrão de Deus, os crentes precisam ter em mente que as escolhas erradas dos pais vão influenciar diretamente a família. A lei já estava lá. Os mandamentos já existiam. E Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Eu não estou dizendo que é fácil, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que Deus não vai mudar a sua atuação. Agora, uma coisa precisa ser explicada aqui. Embora o povo eleito de Deus no Antigo Testamento fosse Israel, Deus sempre foi gracioso. E Ele aceitava os estrangeiros que se achegassem a Israel, desde que os estrangeiros se convertessem a Ele, os homens se circuncidassem e vivessem uma vida mediante o que Moisés ensinou, a lei. Ele aceitaria. Uma vez que essas mulheres se convertessem genuinamente, não é dizer, tá bom, o que é, para servir o Senhor Jeová, que vocês acreditam? Não, tudo bem, bom, isso não vai colar porque Deus conhece. Deus conhece, então não tem como fazer. Não existe essa malandragem com Deus. Mas se elas se convertessem de verdade e se tornassem hebreias, então tudo bem. Caso contrário, todas elas devem ser mandadas embora. Porque pecado é pecado. Não estranhe. No Novo Testamento há algo muito parecido. Paulo, a ele descrever na carta aos Coríntios, ele vai dizer exatamente isso a respeito do matrimônio. Casem com homens ou mulheres da mesma fé. Não há comunhão de luz com trevas. Mas é da mesma fé. Ah, é? É da mesma fé. Então não importa se ela é brasileira, se ela é argentina, se ela é japonesa, porque Paulo também vai dizer em Gálatas capítulo 3, que não há mais na pessoa bendita de Cristo, grego, romano, livre, escravo, bárbaro, cita, homem ou mulher, não no sentido de sexualidade, mas no sentido de que há escolhas específicas a parte. Não, se vocês estão em Cristo, vocês são um povo só, não importa de qual região vocês é. Esse é o ponto, a beleza da sacralidade do casamento. Então, elas vão continuar adorando os seus deuses, isso elas não abrem mão, então elas precisam ser enviadas embora, porque tem um assunto um pouco mais importante aqui do que o casamento apenas. O Messias vai vir de vocês. E ele tem que vir de Judá. Ele vai vir do trono de Davi. Não pode haver mistura nenhuma. Bom, aqui chega um momento que a gente prova o nosso amor por Deus ou não. E isso é muito fácil de fazer, difícil de engolir, e eu falava isso ontem ainda. Coloque Jesus mentalmente de um lado na sua cabeça, e todas as coisas que você ama do lado de Jesus, e seja sincero para onde o seu coração vai pender mais. E você vai saber se você consegue cumprir o primeiro mandamento ou não. É um exercício seríssimo.
E termina o versículo 3 dizendo: segundo o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandamento do nosso Deus. Faça-se segundo a lei. As Escrituras, a palavra de Deus, ela está acima de qualquer conceito humano, moral, cultural, em todo o universo. A palavra de Deus, ela tem que ser a única regra de fé e prática do povo de Deus. Nós estamos fazendo isso porque Deus falou que seria assim. Verso 4. Agora ele se dirige de fato não mais ao povo, mas agora ele começa a olhar nos olhos de Esdras e diz: levanta-te, pois esta coisa é da tua incumbência. Nós seremos contigo, ser forte e age. Uma palavra de ânimo para Esdras, que está na frente disso. Um leigo trazendo uma palavra de ânimo. E ele vai dizer, a primeira palavra que ele traz é: levanta-te. Esdras estava só tristeza por tudo que estava acontecendo. Esdras não conseguia nem falar, deixou ele ficar falando. Ele fala: não, Esdras, levanta-te. Isso é, haja. Se ponha sobre suas pernas. Fortifique os teus joelhos. Não acabou. Continua. Eu sei que é difícil, eu sei que é pesado. Continua. Continua. E aí a gente vê que ele é leigo, porque o cronista deixou aqui, realmente está assim no original, o cronista deixou de uma forma, como se fosse basicamente aquilo que ele falou mesmo. Porque ele diz assim, essa segunda parte: levanta-te, pois esta coisa, você vê que ele não é técnico, ele não está usando um termo teológico, ele não está usando um termo apropriado, é do povo, mas é cheio de Deus. É do povo, talvez não tenha diploma na parede, mas o Espírito Santo está nele. Pode ser que ele não tenha muita teologia na mente, mas fogo de Deus no coração. Pode ser que ele não consiga interpretar os textos teológicos dificílimos de Paulo, mas todo dia ele está diante do trono da graça de Deus orando. Levanta-te, põe-te sobre os seus pés, firma-se. Há muito chão de caminhada. Aí vem essa segunda palavra da parte dele de ânimo. Pois esta coisa é de tua incumbência. Sabe o que ele está dizendo? A liderança é sua. Foi Deus que te levantou. Eu sei que é difícil. Até aqui, Esdras, olha eu, até aqui eu vou. Agora toda essa coisa é você. É você. É com você. Tem coisas que irmãos irão te ajudar. Pessoas de Deus vão te ajudar. Orar, interceder. Mas tem coisas, como o Secabias está dizendo, que é só você. Deus colocou na tua mão. Deus colocou você nesse negócio. Deus levantou você. São palavras que nós precisamos entender. Por mais que doa, a gente toma fôlego. Lembra do próprio Deus falando para Elias: o que está aí? Não manda, está aí. Cinge os teus lombos, passa o cinto no seu manto. Levanta, porque longa é a tua jornada. Aí Deus manda ele para Serepta. Era melhor ter ficado na caverna, né? Mas foi Deus que mandou ele para Serepta. E lá ele foi aprovado. Uma das coisas mais maravilhosas que tem da aprovação não é a aprovação é terrível. A aprovação dói, machuca, tira lágrimas. Mas a Bíblia diz em 1 de Pedro que todos os que são aprovados, ou seja, conseguimos sair da aprovação porque Deus nos aprovou, nos deu uma nota azul na nossa prova, é que todos têm o valor de ouro. Passamos a ser preciosos para o reino, preciosos para a comunidade, preciosos para os domésticos da fé. Esta coisa é a sua incumbência.
nós seremos contigo. Estamos juntos. Para onde a gente vai agora? O que a gente faz? Uma coisa que eu tenho aprendido desde os tempos de seminário, eu nunca mais esqueci. A provação, a tribulação, a angústia é difícil, mas ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Para onde a gente vai? Nós estamos com você. E por último, ele traz uma palavra que não é dele. Ele só está trazendo aquilo que era muito comum ser usado, de quando Moisés usou com Josué, isso lá em Deuteronômio 31, e depois o próprio Deus usa de novo com Josué, em Josué 1:6. Ser forte e corajoso. Ser forte e age. Ele está dizendo: o mesmo Deus que era com Moisés, o mesmo Deus que era com Josué, é o Deus que é com você, Esdras. No português claro, se os irmãos me permitem, é como se ele estivesse dizendo: a bola está com você, toca o barco, estamos juntos, que Deus nos abençoe nisso. E imediatamente, no capítulo 5, no versículo 5, nós não iremos pregar hoje, Esdras começa a tomar as devidas providências. Que Deus nos dê graça e luz para saber as providências que precisamos tomar em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Feche os teus olhos. Oremos, irmãos. Santo Deus, Pai de amor e de misericórdia, viemos a Ti através do Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador e Senhor, Teu Filho Santo, agradecer o Senhor por Sua santa e bendita palavra. Senhor, o Senhor conhece cada um de nós aqui, Pai. Sabe quanto nosso coração precisa de avivamento. Trabalhe em nós, segundo a Sua misericórdia. Aviva a nossa vida espiritual. Aviva o nosso desejo de ser parecidos com Cristo. Senhor, enche os nossos corações de temor e reverência ao Senhor, para que nós possamos viver uma vida para o Seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, para a glória do Seu nome. Senhor, nos dê graça de sermos compassivos com o nosso próximo, os nossos irmãos, e orarmos não só pelas nossas necessidades, mas também apresentar diante do Senhor as necessidades alheias dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, porque sabemos que o Senhor irá nos ouvir por causa de Cristo. Sabemos que o Senhor irá agir segundo a Sua vontade, e ações de graça subirão ao Teu trono por causa da Tua graça e do Teu poder. Leva-nos em paz para a nossa casa. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação e nem pecar contra a Sua glória. Ajuda-nos na luta contra a nossa carne. Ajuda-nos na busca da santidade, fazendo crescer e amadurecer em nós o fruto do Espírito. Obrigado por tudo, Pai. No bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.